esse processo, Chitta, a nossa consciência, começa a se distanciar de manas da mente e começa a perceber, através de Buddhi, da inteligência, que a gente tem controle. Eu penso nisso se eu quiser, eu penso nisso se eu quiser. Não de forma compulsória, porque está acontecendo essas coisas e eu sou obrigado a pensar desse jeito. Nesse processo de meditação, fisiologicamente ocorre desconexão neural também. E Buddhi, a inteligência, começa a escolher o caminho mais apropriado, os pensamentos mais apropriados. E Chitta começa a se desvencilhar de manas e começa, nessa desidentificação, a perceber que manas, a mente, é um instrumento que deve ser usado para a nossa estrutura, para a nossa essência, interagir nesse plano, juntamente com Ahankara, que é o bendito ego, né? A personalidade. Esse personagem, né, que a gente tem nessa existência terrena. É bom a gente prestar um pouquinho de atenção nisso, porque é um dos objetivos da meditação e dos mantras. Deixa eu ver se não está ficando muito tarde, porque se não fala demais, eu vou estar me contradizendo, que eu falei que seria rápido. Vamos acelerar um pouquinho. Outra coisa que ajuda bastante a gente ter controle mental são os asanas, as posturas. Os asanas, como vocês sabem, as posturas de yoga, são posturas psicofísicas. São posturas que a gente trabalha o físico e tem interferência direta na mente. Eu sei que todos vocês sabem disso já, não precisa de aprofundar muito, mas quando a gente faz, por exemplo, sabendo dessa estrutura, né? Que chakra influencia em glândula, glândula influencia em tendência mental. Quando a pessoa está, por exemplo, com a consciência pesada de ter feito alguma coisa e começa a ter aquele bendito aperto no peito, que a pessoa sente, nem respira direito, né? O peito fica pesado, a pessoa começa a ficar até meio corcunda. Quando a pessoa faz uma prática de asana, que ela expande o peito, que ela abre, né? Igual o Bhujangasana, Urdhva Mukha Svanasana, que ela abre bem o peito. Se ela tiver consciência, estruturar, levar a prana para essa região, você amplia o chakra. Energizando o chakra, você altera a vibração das pétalas dos chakras e acontece todo esse processo que eu comentei. Você regulariza a liberação de hormônios e você consegue ter um controle mental maior. Por isso que quando a gente faz uma prática de asana, a gente sai da aula tranquilo, sai leve, até com dificuldade de manter padrão de pensamento com vibração baixa. Se a pessoa, aí entra o livre-arbítrio dela, se ela manter o padrão elevado, ela fica bem a semana inteira, né? Outra coisa que influencia bastante em tendência mental: alimento e jejum. Alimento, a gente já falou algumas vezes sobre isso também, a gente sabe que os alimentos têm vibrações específicas. No yoga a gente divide em 3 vibrações específicas: Raja, Tamas e Sattva, toda forma de manifestação, aliás, não só de alimento. Quando uma pessoa que estrutura o corpo dela com alimento rajásico vai ter determinada tendência mental predominante. Pessoa que estrutura o corpo dela com tamásico, determinada tendência mental predominante. Como eu disse no início da aula, isso para quem está buscando controle mental, buscando o caminho do yoga. A pessoa faz opção por alimentos com características sáttvicas, alimentos mais sutis, isso influencia na hora a estrutura fisiológica dela, a estrutura mental dela, a estrutura energética dela. Isso é um ponto
que para algumas pessoas é um tabu, porque as pessoas não têm controle sequer da língua, né? Da sensação de gostar de sentir sabor de algumas coisas. Se as pessoas não têm controle da língua, né, do gostinho bom de algumas coisas, como que as pessoas querem ter controle mental, que está no nível mais sutil, né? Tem um mantra que ele diz exatamente isso, que uma pessoa fica apta a desenvolver as potências dela de forma mais rápida quando ela tem controle da língua, quando ela tem controle do estômago, quando ela tem controle dos órgãos genitais. Isso é muito interessante. Quando as pessoas não têm esse tipo de controle, ela reage basicamente através de instintos. Quem reage através de instintos são animais, né? O homem, apesar de ser um animal supostamente racional, ele deveria pautar o seu comportamento em outras escalas sem justificar só instinto. Quando o homem reage mais focado em instinto, ele fica mais perto da sua origem animal, que faz parte da natureza. Mas o homem que consegue ter controle, essa é só uma alegoria, né? Da língua, do estômago e dos órgãos genitais, quando o homem consegue ter esse tipo de controle, ele se aproxima mais de espíritos mais evoluídos. Fica mais fácil o controle mental. Então é bem básico esse processo de alimento, né? As pessoas pararem de ingerir cadáver, de animais, essas coisas. São processos que podem parecer bobagem, mas não é. Se vocês pensarem, o alimento que a gente ingere monta, forma o nosso corpo físico. Tanto que no yoga, essa casquinha aqui de carne aqui chama anamaya kosha, né? Ana é alimento, kosha é camada, maya é ilusória. É uma camada ilusória feita de alimento. Uma das coisas, então, para a gente não ficar alongando demais, que auxiliam muito no controle mental, são os alimentos. Uma opção por alimentação sátvica, você vai ter muito mais facilidade de ter controle mental do que uma pessoa que tem alimentação tamásica ou rajásica. Isso não tem dúvida. E nesse processo entra também um pouquinho o jejum. Jejum dá para a gente falar bastante dele, se um dia tiver interesse a gente dá uma aula só disso, né? A gente já falou um pouquinho algumas aulas passadas, mas dá para aprofundar muito mais nisso, né? No jejum. Quando a gente começa a ter um pouco de controle, lembrando que a gente não deve ser extremista, né? Vamos entender tudo de forma bem centrada, né? Não vamos ser estira nem suca demais, é caminho do meio. Quando a gente consegue ter controle até da ingestão de certos alimentos por determinados períodos, aliás, é essa uma das funções do jejum, tirando aquela parte fisiológica que o corpo regenera com mais facilidade e tal, aumenta a imunidade. Nessa parte, como você não tem a vibração dos alimentos para fazer digestão interferindo na vibração do seu campo energético, consequentemente do seu campo mental, você tem um controle muito maior disso. Quem já fez prática de jejum, não só mentalmente falando, vou parar de comer um dia, né? Não é esse o caminho, mas quem se propõe a fazer o jejum ou fazer o Ekadashi, que seja o jejum parcial, as pessoas notam, se meditarem no dia, facilidade para meditar é outra, a percepção é outra, e por aí vai, né? Um dia a gente aprofunda nisso. Mas é muito importante essa parte de alimento. Outra coisa que auxilia muito em controle mental, respiração. Quando a gente está... Todo mundo sabe disso, né? Quando a pessoa está muito nervosa, aí você fala com ela, para, respira.
conta até 10. Né? Não é o fato dela contar até 10. É o fato de ela estar contando até 10 e ela está respirando. Ela para de ficar naquela ânsia, praticamente sem respirar, né, com respiração curta, com pensamento acelerado, e altera a vibração do pensamento dela com respiração, fazendo a respiração mais longa. Quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo, se ela controlar na respiração, fácil. Ela consegue controlar muito mais fácil a crise de ansiedade, não fica refém disso. Né? Tem algumas visualizações que ajudam, mas assim, só para a gente saber, respiração está intimamente ligada às ondas mentais. Quando você tem uma respiração curta, sua onda mental é curta e rápida, é beta. Com respiração mais profunda, a onda mental vai ficando mais tranquila. Você passa para alfa e por aí vai. Tanto que, em alguns casos, isso é só uma ilustração, mas é interessante para a gente saber, em alguns casos de samadhi, quando a pessoa está meditando e entra em estado superior de consciência, a respiração cessa. Tem relato de alguns mestres que entravam em samadhi, as pessoas achavam que ele tinha morrido, porque não via batimento cardíaco, não via respiração, colocava espelhinho, não estava saindo nada do espelhinho, respiração cessa. Ou fica num nível imperceptível, que não foi possível perceber. Né? O metabolismo cai muito, tem todo um processo fisiológico nisso. Nesse ponto que a respiração está bem curtinha, bem tranquila, a onda mental está bem sossegada, está em teta. Esses são alguns pontos para a gente perceber que dá para a gente controlar o pensamento. Eu queria, só para a gente fechar, entrar num ponto específico, que nesse talvez pode ser novidade para algumas pessoas. E eu evito, às vezes, em entrar em assuntos mais sutis, assim, um pouquinho. Esse de hoje foi bem prático, né? Dá pra gente testar. Tudo que eu falei até agora dá pra gente testar. Mas eu evito porque algumas coisas, se ficarem fora da realidade da maioria das pessoas, as pessoas têm duas opções, ou vão acreditar ou não vão acreditar. E eu não vejo muito sentido nisso. A não ser que dê pra gente falar e a pessoa começa a experienciar. Tem uma historiazinha indiana que fala o seguinte: se eu entregar para uma pessoa uma garrafa de mel e a pessoa perguntar, que gosto que tem? Eu falo assim, é doce. É doce. E a pessoa leva a garrafa para casa. Se chegar em casa e ela começar a lamber a garrafa, ela não vai sentir doce. Ela vai achar que ela vai acreditar em mim ou não vai. Para sentir o sabor do mel, ela tem que abrir a garrafa, ela tem que experienciar. Por isso em que algumas coisas que a gente fala, se ficar meio distante da pessoa, ou ela tem duas opções, eu acredito ou não acredita, aí eu sempre falo, experiencie. Né? Não acredita em tudo que eu estou falando, experiencie.